Olá, até que ponto o voto secreto atrapalha o bom desempenho da atividade parlamentar? Até que ponto o voto secreto pode ajudar a fomentar a corrupção na atividade política? Esse é o nosso tema deste programa Argumento. E quem responde a essas perguntas é o senador Paulo Paim. Ele que é autor, já apresentou uma proposta de emenda à Constituição que pretende terminar com a possibilidade do voto secreto em qualquer situação. Não é isso, senador? Olha, eu considero o voto secreto quase que o inimigo número 1 da ética, dos bons costumes, da verdade e o amigo da corrupção e da impunidade. Esse é o voto secreto. Veja bem, eu quando cheguei no Congresso, vim como deputado, há 25 anos atrás, o primeiro discurso que fiz na tribuna foi: por que o voto secreto? E os argumentos da época e de hoje não são muito diferentes, embora o clima esteja bem melhor. Eu dizia, o voto secreto é um instrumento da ditadura. No tempo da ditadura, sim, se você votasse contra o sistema, você perderia o mandato, você seria preso e poderia até ser torturado, às vezes perdia até a vida. Aí tinha lógica. Já justificava. Exato, aí até tinha sentido, para você não votar contra o sistema ou o sistema não saber como é que você votou. Agora, num Estado democrático e de direito, quando a população nos passa uma procuração para votar em nome dela, eu tenho que prestar conta. E como é que eu vou votar secretamente? Eu dou sempre esse exemplo, né, que eu acho que ilustra. Nesse período que eu estou aqui, no longo desses 25 anos, foram apreciados mais de 5 mil vetos. Projetos que foram votados e foram vetados pelos governos das épocas. Pois bem, esses projetos, a ampla maioria, mais de 90%, foram aprovados por unanimidade. Unanimidade, até por votação simbólica. Como é que se explica que os 5 mil vetos foram mantidos? Ou seja, o cidadão votou de um jeito quando foi transparente e quando foi na escuridão da urna, do voto secreto, ele acabou votando contra o que ele tinha deliberado quando o voto foi transparente. Isso é falta de ética, isso é mentir para a população, isso é quebra de decoro. Por isso que nós não podemos estar num sistema em que você, como alguém já disse, acende uma vela a Deus e uma para o diabo. Eu quero acender vela somente a Deus e ser transparente. Ou pelo menos para Deus e para o eleitor, né, senador? Porque para Deus e para o eleitor, exatamente. Porque Deus disse, te ajuda que eu te ajudarei. Aí entra o eleitor, entra Deus e entra o político que quer a transparência. E o eleitor diz, cumpre a promessa que eu te elegerei, né? Senador, e até que ponto, assim, tudo bem, isso é um descolamento do compromisso que o eleito tem com o eleitor. A partir do momento que ele tem um voto secreto e o resultado dessa votação é completamente diferente da expectativa do eleitor, então a gente nota esse descolamento. E até que ponto esse distanciamento gera corrupção? Por que gera corrupção? Porque o malandro, ele negocia para os dois lados. Para o eleitor, que é um mandato, digamos, popular, vamos dar um exemplo, o fim do fator previdenciário, né? É um apelo popular enorme, concreto. Então, concreto. Então, você vota com o eleitor. Depois, você negocia com as partes interessadas, e não vou citar o nome de ninguém, mas tem grandes grupos econômicos que não têm interesse, porque vivem da chamada previdência privada do fim do fator, porque eles querem que as pessoas desistam da previdência pública e se socorram, no caso, pela previdência privada. Então, ele, em tese, ele defende o interesse de dois senhores. De um lado é só o discurso, do outro lado ele tem os interesses que ele pode ser beneficiado. Então, é isso que eu não acredito, que eu não aceito, e isso é corrupção. Isso é venda de voto, isso é dizer uma coisa e fazer outra.